E chegamos ao capítulo 2. Eu vou pegar o meu livro texto, né? E o capítulo 2, ele é com o título de Meu Reino Não É Deste Mundo. Isso para nós hoje, 160 anos depois de Allan Kardec, depois que ele escreveu, são 158 anos, né? Isso hoje nós temos formado essa convicção que o reino de Deus não é na terra. Pronto. Nós não conseguimos definir aonde é, mas não é aqui. Então, o capítulo começa com a citação de Jesus frente a Pilatos, né? Quando ele foi entregue a julgamento por Pilatos. E tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te fizeram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregam a mim, que fizestes? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. E é para isso que nasci, e é para isso que vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então esse é o capítulo 18 do livro de João, entre o versículo 33 e 37. Mas como é que Jesus chegou nisso? Vamos voltar ao início deste capítulo 18. Jesus está no Monte das Oliveiras, ele é preso no Monte das Oliveiras, essa prisão é descrita no versículo 1 a 11. Levam ele para Anás, que é o sacerdote, que está descrito no capítulo 12 até o capítulo 14, versículo 12 ao 14. Então ele já tinha dito lá na ceia, na quinta-feira para sexta-feira, né, na sexta-feira santa, que o Pedro o negaria. E isso está no versículo 15 a 18. Eu vou entrar nesse assunto aqui só para dar uma esclarecida, né, a respeito desse galo que cantou. As aves pequenas, elas eram proibidas em Jerusalém. Porque as aves, galinhas no caso, galos, galinhas ou assemelhados, né, ou gerações anteriores ao que é a galinha moderna, né, eram proibidas em Jerusalém, até de serem consumidas. No templo era permitido vender pomba para fazer a oferta. Só que as pombas tinham que dormir, ou melhor dizendo, tinham que levar as pombas embora. Não podia ficar as pombas lá no templo, em Jerusalém. Podiam ser comercializadas, mas não poderiam ficar lá. E os livros cristãos foram baseados em cópias gregas. E essas cópias gregas usam o termo fonel, que é ressoar e não cantar. Então o galo ressoou e não cantou. Eu compreendo que é mais fácil eu, numa aula de evangelhos, explicar que o galo cantou do que o galo ressoou da maneira com que ele cantou. Ou seja, próximo à casa de Anás, onde se reuniu o Sinédrio para fazer aquele primeiro julgamento de Jesus no meio da madrugada,
e já vamos saber por como que a gente vai saber que é meio da madrugada, existia a Fortaleza Antônia, onde era o aquartelamento dos soldados romanos. E os romanos tinham por hábito marcar a troca de turnos e dar a noção de hora da noite com toque de trombetas. E o toque de trombeta que marcava o turno das 0 hora às 3 da manhã, os romanos chamavam de primum gallinicium. E quando eles tocavam às 3 horas, que seria um turno até às 6 da manhã, era o secundum gallinicium. Assim, Pedro nega Cristo antes do segundo gallinicium, ou seja, Pedro negou Jesus às 3 horas antes das 3 da manhã. Mas como a gente sabe que as galinhas e essas aves não poderiam estar em Jerusalém, portanto não poderia ter um galo no pátio na frente da casa do Anás para cantar. Porque existe a Torá oral que se chama em hebraico Mishnah, que tem uma parte, um capítulo chamado de Nezikim, aonde então traz a proibição das aves em Jerusalém. Jesus, frente ao sacerdote, é narrado no versículo 25 até o 27, é quando o galo canta, que é o início do segundo gallinicium, que é entre 3 e 6 da manhã. E depois, entre o versículo 28 e 38, Jesus está diante de Pilatos. Ou seja, ele é preso lá no jardim das Oliveiras e conduzido durante a madrugada até o palácio de Pilatos.